Consigo aqui, vou ver se eu consigo aqui gravar essa aula para transmitir aí para uma ou outra pessoa que faltou. Eu estou com receio de gravar, porque isso pode dar margem para faltar, né? Então, assim, não dá para vir mesmo e tal, então vou faltar hoje, depois eu assisto. E não é a mesma coisa. O ideal é estar aqui, interagir, fazer perguntas, certo? Vamos ver, vamos fazer uma experiência aí, né? Para ver se vai dar certo, tá bom? Já vamos começar? Vocês podem. Aqui tem a Eliane ainda, né? Que não abriu a sua câmera. O Vigílio. Tem a Josefina também, que estão aí com a câmera ligada. Desligada. E eu não sei quem é HIT P8. HIT P8. Eu queria saber quem é HIT P8. Não sei nem se está ouvindo. Dá a impressão de que o áudio dessa pessoa está desligado. Tá? HIT P8. Não sei quem é. Vou ter que descobrir aí ainda quem é HIT P8. É o nome do celular. Muito bem. O usuário do Zoom é Fernanda. Já colocou o nome lá. Fernanda Fernandes. Ok. Vamos então começar, pessoal? Eu acho que a gente não tem como ficar esperando muito, né? Por conta do nosso horário. E temos que valorizar também aqueles que chegaram para o estudo, aqueles que chegaram no horário. Nós estamos em uma jornada. A nossa jornada é uma jornada baseada em personagens. É, é, eu estou aqui mandando uma mensagem aqui e não dá para fazer duas coisas, né? Baseado em personagens, já vou compartilhar com vocês aqui a minha tela, tá? Para que você acompanhe os slides de hoje. Vocês estão vendo aí os slides? Creio que sim, né? Sim. Ok. Então tá aí. Nosso tema de hoje é a maravilhosa jornada de amor do Pai. Lembrando que nós falamos sobre o Filho, certo? Nós falamos sobre o Filho, Jesus Cristo, e logo depois, a pedido de vocês, nós falamos a respeito da vida de oração de Jesus. Então, nós já estudamos aqui três temas. O primeiro deles foi sobre o tripé da jornada. Você se lembra qual é o tripé da jornada? Os três pés, né, da jornada espiritual. Primeiro, o primeiro de sustentação, que dá sustentação, oração, falar com Deus. O segundo, o estudo da Bíblia, que é ouvir Deus falar conosco. E o terceiro é testemunhar, é falar para outras pessoas a respeito do Deus que a gente conhece, tá? Nós estudamos no primeiro estudo esse tripé da jornada. O nosso segundo estudo foi sobre a pessoa de Jesus, a incrível jornada de Jesus Cristo. E o terceiro estudo foi sobre a jornada de oração de Jesus, para a gente aprender a orar da maneira como Jesus orava. E extraímos vários princípios de oração nesse estudo. O quarto estudo de hoje é sobre a pessoa do Pai, a maravilhosa jornada de amor do Pai. E o próximo nós vamos falar sobre o Espírito Santo. E depois nessa introdução, estudarmos sobre a divindade, nós passaremos a alguns personagens humanos que andaram uma jornada aqui nessa vida com Deus, com o Pai, e cheios do Espírito, e eles têm muito para nos ensinar com a sua vida, certo? Nós vamos fazer uma oração. Feche os seus olhos em reverência, vamos orar, nosso Pai querido.
A tua palavra, Senhor, é cheia de sabedoria. A tua palavra é cheia de graça, é cheia de amor, é cheia de instrução para a nossa vida. E nós queremos agora, Pai, ouvir a tua voz e pedir a ti que todos os ruídos que possam haver, que eles sejam eliminados, arrancados, e esses ruídos não nos impeçam de conhecer o seu grande amor. Então, toque o nosso coração com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós vimos na semana passada, e eu quero ler novamente com vocês esse texto, João, Evangelho de João, capítulo 1, versos 1 a 3. Nós vimos que o verbo é o Criador. E em João 1, versos 1 a 3, está falando a respeito de Jesus. Está falando a respeito de Jesus. Só um minutinho, queridos. Eu tenho que dar um anúncio aqui para minha filha. Só um minutinho. Então, pronto. E esse texto, então, de João, capítulo 1, verso 1, nós vamos ler aqui até o verso 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, esse texto está falando sobre dois personagens, tá? Dois personagens. Alguém está riscando aí a tela. Ok, vou interromper aqui e compartilhar de novo. Muito bom. Esse texto aqui está falando sobre dois personagens. O Verbo e o outro personagem é Deus. Então, o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. São duas pessoas distintas, tá? Ao dizer assim, eu estou com alguém, eu não sou este alguém, eu sou uma outra pessoa, tá? Então, aqui está falando sobre o Verbo, que o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Tá? Ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Lá no verso 14 diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, esse verbo nós já vimos no estudo número 2, que o Verbo é o Criador Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é Criador. Nada do que foi criado sem Jesus Cristo. Tá? A segunda questão que eu quero ver com vocês é: o Pai também é criador? Jesus é criador. Nada do que foi feito sem Jesus Cristo. Nós já temos essa informação aqui na Bíblia. E o Pai também é criador? Então vamos para Gênesis, capítulo 1, versos 1 e 2. Tá? Gênesis, capítulo 1, versos 1 e 2. Vamos lá. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Muito bem. Então aqui diz assim: no princípio criou. Criou, bará, é uma palavra hebraica, está no singular, criou, tá? Mas essa palavra Deus, que está aqui, se escreve Elohim. E Elohim é um substantivo usado 2.570 vezes no Antigo Testamento. E Elohim, usado aqui no livro de Gênesis, no capítulo 1, para descrever Deus, está na forma plural, certo? E existem três formas para esta palavra. Existe a forma singular, que é Eloar, a forma dual, Eloahim, e a forma plural, que é Elohim. Então, o porquê que é importante isso aqui? Porque na nossa língua só existe singular
que é para um, e plural, que é para mais de dois, né? Ou mais de um, né? Vamos dizer assim, dois em diante, né? No hebraico, não. No hebraico existem três formas. Existe o singular, que é para um, existe o dual, que é para dois, e existe o plural, que é para mais de dois. Ok? Isso aqui é muito importante para a gente. Por quê? Porque quando a palavra que aparece aqui, a palavra Elohim, é uma palavra que está no plural, isso significa que esse ser que a Bíblia se refere, que criou todas as coisas, não é apenas formado por uma pessoa, é uma divindade que é composta por mais de duas pessoas, porque não está nem no dual, nem no singular. Então, não é nenhum, então não é só Jesus, Jesus não criou sozinho, não é somente dois, então não é só Jesus e o Pai, é mais de dois. E nós já sabemos que são três, porque também tem o Espírito. E a palavra de Deus diz aqui no verso 2 que o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Alguns textos dizem, o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, certo? Então, essa informação para nós ela é muito importante, que a criação foi um ato trinitariano, ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo estavam envolvidos na criação. Eles estavam comprometidos na criação. E você vê isso também presente quando o Senhor diz aqui, certo? No capítulo 1, versículo 26, a seguinte expressão: Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. Você vê que não está no singular essa conjugação verbal. Disse Deus, façamos o homem. Se fosse apenas um criando, se fosse só Jesus o Criador, ele diria: farei o homem à minha imagem. Mas aqui não, aqui está no plural. Façamos o homem à nossa imagem. Então é mais de uma pessoa falando, o façamos e o nossa. Mas como Elohim está no plural, certo? Façamos e nossa também, não é mais de um, é mais de dois. Porque se fosse dois, o hebraico teria, então, estaria essa forma aqui, estaria no dual. E eu trouxe para vocês, então, essa informação a respeito aí do dual, certo? Vou ler aqui para vocês, olha. Ao contrário do português, o hebraico possui o gênero dual, que é usado para se referir a objetos, a objetos duplos de natureza. Por exemplo, mãos, pés, braços e etc. Jamais esse gênero foi utilizado em relação a Deus, o que podemos concluir que seja mais que dois, a saber, três, porque nós temos na Bíblia a revelação sobre a divindade composta por três pessoas, ok? Muito bem. Então, essa introdução para nós ela é muito importante para a gente entender que o Pai é criador. Jesus é criador, o Pai é criador e o Espírito Santo também é criador. É um ato trinitariano. Eles são tão unidos que eles são chamados de um só Deus. São tão unidos que eles estão juntos em tudo. Eles estão juntos na criação, eles estão juntos na redenção, nós vamos ver isso ainda hoje. Eles estão juntos na cruz, né? Eles estão juntos o tempo todo, né? E isso é muito interessante, né? Bem, o Senhor, ele tem vários atributos do seu caráter, né? Mas a maior revelação do Pai está nesse verso de 1 João, capítulo 4, verso 8, tá? 1 João, abra sua Bíblia aí, ela fica lá no finalzinho da Bíblia, primeira carta de João, a primeira carta de João, capítulo 4, versículo 8, tá? Então diz assim, olha: Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Esta é a maior revelação do caráter do Pai. Deus é amor. E por que ela é muito importante? Porque
Aqui está falando sobre o ser dele. Nós, seres humanos, não somos amor. Nós podemos ter amor se nós tivermos Deus em nossa vida. Aquele que não ama é porque não conhece a Deus, porque só Deus é amor. Quem não conhece a Deus não consegue amar, porque só Deus é amor. Então, você quer amar de verdade? Você precisa conhecer a Deus, você precisa receber Deus no seu coração. Quando você recebe Deus no seu coração, você recebe o amor em pessoa, porque Deus é amor. Não é que Deus tem amor. Deus não tem amor para dar, ele é amor. É a maior revelação dele. Guarde isso na sua mente. E eu acho que essa informação está no teste, inclusive, no questionário, tá bom? Só uma dica e uma colinha para você, né? A maior revelação do Pai é que Deus é amor. Isso aqui para nós é muito significativo, tá? E eu quero ler um outro texto com vocês que fala ainda sobre o amor de Deus e o que esse amor faz em nós, o impacto do amor de Deus em nosso coração. Abra sua Bíblia aí no livro de 2 Coríntios, é a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, no verso 14. Tá? Abra sua Bíblia aí nesse texto. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 14. Diz assim: pois o amor de Cristo nos domina. Na minha versão diz isso, porque o amor de Cristo nos domina. Mas tem algumas versões que diz assim: o amor de Cristo nos motiva. E tem outras ainda que diz me constrange. O que esse texto está falando que o amor de Deus faz em nós, o amor de Cristo? Aqui está falando sobre o amor de Cristo. O amor de Cristo me motiva, me constrange, me domina. Mas, pastor, você está falando hoje sobre o Pai, por que você tem um texto que fala sobre o amor de Cristo? Eu já vou explicar para vocês o contexto desse verso, tá? E outra coisa, receber o amor de Cristo é também receber o amor do Pai, porque Jesus disse: eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, quem me vê a mim, vê o Pai. Jesus veio para revelar o amor do Pai, revelar o caráter do Pai. Mas você vai ver um contexto imediato muito bonito desse texto aqui, que a gente está. Deixa a Bíblia aberta aqui em 2 Coríntios, capítulo 5. Tá? Olha essa palavra constrange. Eu fui dar uma olhadinha no grego, essa palavra, e essa palavra se escreve assim, ó, sinechô, sinechô. Tem tipo um acentozinho no O que deixa ele fechado. Não é sinechó e nem sineixo. É sinechô, certo? Sinechô significa pressionar, comprimir, apertar. É interessante essa palavra, que essa palavra dá ideia de algo que aperta, certo? Até coloquei aqui uma expressão para vocês, olha. Dá a ideia de algo que aperta. Sabe aquele caminho assim bem estreito assim que o navio vai passar por um canal estreito, apertado? Então, quando o navio tinha que passar por um canal estreito, usava-se essa expressão, certo? De que aquele canal é muito apertado. O termo aqui dá a ideia de deixar você sem saída. Então, quase que não dá para sair de tão apertado que é. Entende? Essa é a ideia da palavra. Então, o que o texto quer dizer lá, o que Paulo quer dizer aos Coríntios? Ele quer dizer assim, ó, que o amor de Cristo deixa a gente sem saída. Ou seja, você não tem como negar, não tem como fingir, você não tem como ignorar o amor de Cristo. O amor de Cristo nos constrange, nos deixa sem jeito, certo? De tão grande, de tão impactante que é, certo? Não tem como não recebê-lo, não tem como não perceber, tá? Então, essa expressão, ela nos ensina de uma maneira muito assim gritante, né? Que o amor do Pai, o amor do Pai, o amor de Cristo é um amor abrangente que toca profundamente o nosso coração, certo? É um amor que aperta, que deixa você assim constrangido, né? E esse constrangimento, certo, te motiva, né? Te alegra, né? Te joga para frente, né? Então, isso é muito interessante, né? Quero ler o contexto aqui, então, do verso. Quando eu leio aqui, olha só, acompanha comigo a leitura.
e você vai perceber o amor do Pai em Cristo. Por que que o amor de Cristo nos motiva, nos constrange, nos, nos deixa sem jeito, né? Nos deixa sem saída? Por quê? Olha só o texto aqui, ó. Porque reconhecemos isto. Eu estou lendo a sequência do verso 14. Um morreu por todos. Quem é que morreu por todos? Jesus Cristo. Um morreu por todos, logo todos morreram. Queridos, esse texto aqui é de uma profundidade. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. A Bíblia diz assim, ó, o salário do pecado é a morte. Se Cristo já morreu pelos pecados, então eu também já morri pelos pecados. Ou seja, eu já paguei em Cristo Jesus, está pago. Todos morreram, todos já pagaram pelo salário do pecado, em outras palavras. Ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Olha só, o Senhor então, ele morre por nós, tá? E quando eu aceito a morte dele, eu também passo por essa morte, a morte para o pecado. E agora ele me dá uma nova vida, certo? Já foi pago a morte, já foi pago, nós morremos para o mundo, ele me dá uma nova vida para que eu não viva mais para mim mesmo, mas viva por aquele que morreu por mim, certo? Assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. É assim e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Agora, olha que texto maravilhoso agora, verso 18. Você acha maravilhoso isso que Jesus Cristo fez por você, o amor de Cristo? Agora, olha o verso 18. Ora, tudo isso, essa nova vida, esse perdão, o que Cristo fez por nós, esse amor de Cristo, tudo isso provém do Pai. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos, e ele nos confiou a palavra da reconciliação. Certo? Agora, o verso 21 diz assim: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Olha o amor do Pai. O amor do Pai, ele faz o Filho se tornar, carregar os nossos pecados. O Senhor Jesus, ele não conheceu o pecado, mas ele se fez pecado por nós, porque o Pai o fez pecado por nós. O Pai agora está em Cristo reconciliando consigo o mundo inteiro. O Pai está se reconciliando conosco por meio de Jesus Cristo. Que amor do Pai é este? Então, assim, quando nós recebemos o amor de Cristo, nós também recebemos o amor do Pai, porque o Pai é quem entrega o seu filho, o Pai é quem administra esse plano da salvação, certo? É Ele quem fortalece o seu filho, é Ele quem conduz o seu filho, é Ele quem justifica todos os seres humanos por meio do Filho, é Ele que dá vitória a cada ser humano por meio de Cristo, certo? Então, a revelação do amor do Pai é tremenda, certo? Então, eu coloquei aqui que o contexto da revelação do amor de Cristo nos apresenta o maravilhoso amor do Pai. Ou seja, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Quando você vê Cristo pendurado na cruz, o Pai estava ali também, dando, entregando, amando, cuidando e cumprindo os seus propósitos. Há um outro texto agora em Jeremias, capítulo 31, que fala sobre o maravilhoso amor do Pai. Nós vamos para o Antigo Testamento, capítulo 31 de Jeremias. Jeremias, capítulo 31, verso 3, tá? Que é um texto assim também extraordinário, muito forte, né? E aí eu leio aqui na minha Bíblia assim, né? Jeremias, capítulo 31, verso 3. De longe o Senhor lhe apareceu, dizendo: com amor eterno eu te amei, e por isso com bondade eu te atraí. Olha o que esse texto está dizendo, irmãos.
que o Senhor nos ama desde a eternidade, com amor eterno eu te amei. Amor eterno eu te amei. Então, antes de você nascer, antes dos seus pais nascerem, o Senhor já te amava. O Senhor já tinha planos para você. O Senhor já sabia que ia derramar a sua bondade, ia atrair você por sua bondade. O amor de Deus é eterno. Ele sempre amou. Não teve um momento que ele passa a amar. Alguns de nós achamos assim, né? Ah, quando eu estava em pecado, Deus não me amava. Deus só passou a me amar depois que eu aceitei Jesus. Isso não é verdade. Nós éramos pecadores, a Bíblia diz, quando o Senhor nos amou, éramos ainda pecadores, né? Perdidos. O Senhor ama, o Senhor atrai. Então, o Senhor nos ama mesmo antes de nós conhecermos a bondade dele. Ele já nos amava. E se um dia nós não acreditarmos mais no seu amor, ele continuará nos amando. E eu vou dizer uma frase para você guardar na sua mente, que talvez até caia no questionário. Tá? Não há nada que você faça que faça Deus te amar mais ou te amar menos. E não há nada que você deixe de fazer que faça Deus te amar mais ou te amar menos. Tá? Deus te ama com amor eterno. Amor eterno, é amor desde a eternidade, desde sempre. Ele sempre te amou, sempre me amou. Ele sempre teve planos para nós, certo? Isso é maravilhoso. O outro texto está em Êxodo, capítulo 33. Aqui é uma experiência de Moisés com Deus. Moisés, ele faz um pedido para Deus. É que Deus, na verdade, dá a oportunidade de Moisés fazer o pedido. Então, quando Deus dá a oportunidade para Moisés fazer o pedido, Moisés poderia pedir tantas coisas, né? Ele poderia pedir tantas coisas. Ele estava lá naquele deserto, né? Ele podia pedir uma tenda refrigerada, né? Ele podia pedir tantas coisas. Ele podia pedir uma bota especial para caminhar no deserto, protegê-lo dos animais peçonhentos. Ele poderia pedir tantas coisas, tantas coisas. Mas olha o que ele pede. No capítulo 33, no versículo 18, então Moisés disse: Eu peço que o Senhor me mostre a tua glória. Eu peço que o Senhor me mostre a tua glória. E olha a resposta de Deus. Então o Senhor respondeu: Farei passar toda a minha bondade diante de você, e lhe proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Ou seja, mostra-me a tua glória. E aí Deus responde: Eu farei passar a minha bondade diante de você. Ou seja, a glória de Deus é a bondade de Deus. Quando você pensa assim em glória, não é simplesmente um brilho, é algo bonito, algo de chamar atenção para o corpo, para a face. Não, não. A glória de Deus tem a ver com o seu caráter, a sua bondade. Irmãos, isso tem muito a ver com a gente também. Às vezes nós queremos ter glória física, então a gente tem que se preocupando, tem que fazer plástica, né? Tem que colocar um adorno, tem que, sei lá, né, um corte especial no cabelo, tem que colocar um friso, um negócio, uma roupa muito bonita para brilhar. O brilho para Deus não está na matéria. O brilho para Deus está no caráter. E ele fala assim: Eu vou mostrar a minha glória para você, farei passar a minha bondade. Queridos, você quer brilhar neste mundo? Então desenvolva um relacionamento com Deus para que Deus habite em você e te torne bondoso como ele é bondoso. E a bondade que você tem vai ser o seu brilho. A bondade do seu coração vai ser o seu brilho. O amor do seu coração vai ser o seu brilho. O brilho de ninguém está na matéria física. Não está no corte de cabelo, na roupa que usa, nos decotes, né, no aperto das roupas. O brilho
de uma pessoa que conhece a Deus está no seu caráter. Então, aqui nós vemos muito sobre o amor de Deus, o amor do Pai, o caráter do Pai, quando o contemplamos por meio da sua glória. E aqui o Senhor, inclusive, fala para ele a respeito disso, né? Fala assim, ó, você não vai ver minha face, certo? Você não vai ver minha face. Mas ele acrescentou assim, ó, verso 20, você não pode ver a minha face, porque ninguém verá a minha face e viverá. Mas disse o Senhor, eu vou fazer o seguinte, eu vou ter um lugar aqui perto de mim, e você vai ficar sobre essa rocha, eu vou colocar você nessa fenda, e quando eu passar, eu vou tirar a minha mão e eu vou deixar você me ver pelas costas. Certo? Então, veja, você percebe nitidamente aqui que o Senhor não está querendo mostrar nada para ele em termos de brilho. É tanto que ele fala assim: eu vou deixar você ver minhas costas. Que valor tem as costas, né? Para alguém, né? Porque a glória do Senhor está na sua bondade, certo? Isso aqui precisa ficar bem marcado aí na nossa mente, porque às vezes a gente está buscando tanto a glória desse mundo, né? E a gente acha que a glória está no carro do ano, está nos bens materiais, a glória está no recurso financeiro, está nos nossos ativos, né? Que a glória está nos elogios que nos fazem, no emprego, na promoção. A glória para Deus está na bondade de Deus. Tá? Um outro texto é João 3,16. Esse é um texto mais famoso, mais conhecido da Bíblia. João 3,16. É o texto que alguns teólogos dizem que se toda a Bíblia desaparecesse e só esse texto ficasse, esse texto seria suficiente para a pessoa conhecer o plano da salvação. Certo? São João 3, verso 16. Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Certo? Então, Deus amou o mundo. Tira a palavra mundo e coloca o seu nome. Deus amou o Valmir. Deus amou a Leninha. Deus amou o Hit P8. Aí. Deus amou o Rubens. Tá? Deixa eu ver quem mais está aqui aparecendo aqui, né? Quase que não aparece. Para mim, não aparece muito. Né? Então, é isso, né? Deus amou o mundo. Ele amou todo mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito. Quando você pensar assim, ah, não, Deus é amor, Jesus é amor, porque Jesus veio aqui morrer por mim na cruz, lembre-se que quem enviou Jesus foi o Pai. Certo? O próprio verso 17 diz: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então é o Pai quem envia o Filho a este mundo. Né? João 16, verso 27, um pouquinho adiante aí nesse mesmo livro, tá? Tem também uma frase de Jesus. Jesus falando, revelando o amor do Pai para a gente, né? Que lindo aqui, né? Um falando sobre o outro, né? Revelando o amor. Gente, o Pai ama vocês, é isso que ele está dizendo aqui. Capítulo, capítulo 16, verso 27. Diz assim, ó, porque o próprio Pai os ama, visto que vocês me amam e creem que eu vim da parte de Deus. O próprio Pai vos ama. Jesus disse isso. Tá? Então, essa revelação do amor do Pai para nós, ela é tremenda. O próprio Pai vos ama. E 1 João agora, nós vamos lá para o final da Bíblia, é a primeira carta de João, lá no finalzinho, antes de Apocalipse, é a primeira carta de João, capítulo 3, versículo 1, primeira carta de João, diz assim: vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Então, olha só o que a Bíblia revela a respeito do amor de Deus por nós. Com grande amor o Pai nos tem concedido. Não é que ele concedeu no passado e parou de conceder. Não é que ele vai conceder no futuro, ele tem concedido, é presente contínuo. Ele tem concedido continuamente, dia após dia. Tá? Agora tem um texto, queridos, que eu quero ir com vocês para Oséias. É um livro aqui dos profetas menores,
Vocês sabem já por que que é profetas menores? Nós fizemos nosso primeiro estudo. Menores não é porque eles são pequenos nanicos, né? Ou menos importantes, porque esses profetas aqui tinham 1,5 metro de altura, não é isso. É menores porque os livros são menores, né? Em comparação com os profetas maiores, Ezequiel, Jeremias, Isaías, que são livros grandes. Oséias, no capítulo 3, nós temos aqui uma ordem de Deus. Tá? Oséias, capítulo 3. E Deus faz uma ordem assim um pouco estranha para Oséias. Diz assim: Oséias, vá uma outra vez e ame uma mulher que é amada por outro, e ela é adúltera, assim como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem bolos de passas. Olha só esse texto. Esse texto está dizendo assim, Oséias, eu quero que você vá e procure uma mulher que ela não te ama. Ela, na verdade, é amada por outro, ela é adúltera, ela se entrega para outras pessoas. E eu quero que você ame essa mulher, eu quero que você case com ela, e você saiba já que você não vai ter o seu amor correspondido. Eu quero que você tenha uma experiência de amor não correspondido, para você entender o meu amor. O meu amor é um amor não correspondido. Vocês não correspondem ao meu amor. Vocês me traem em semelhança das mulheres adúlteras. Vocês me traem, vocês se entregam a outros deuses, aos deuses pagãos, vocês não ligam para mim, não me valorizam, mas mesmo assim eu continuo amando vocês. Né? Isso não faz com que o meu amor mude. O meu amor não altera. Deus nos ama mesmo quando não é correspondido. Queridos, que amor é esse? Ele queria que Oséias entendesse o amor de Deus para poder pregar esse amor, certo? Na própria pele, né? Ele sendo traído por aquela mulher, sendo traído e traído várias vezes e perdoando, traído e perdoando, traído e perdoando. E agora vem o Senhor e fala assim: Isso eu faço com vocês. Todas as vezes que vocês pedem perdão, eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo. E é por isso que o Senhor quer que a gente também perdoe, perdoe, perdoe os nossos irmãos e até os nossos inimigos, porque Ele quer dar para nós o mesmo amor que Ele é. Ele quer se dar para nós, para que a gente ame como Ele ama. Então, esse texto de Oséias revela grandemente esse amor incondicional do Pai. Romanos, agora, o Novo Testamento, no capítulo 5, indo lá para Romanos, capítulo 5, nós temos aqui o apóstolo Paulo revelando também o amor de Deus para conosco. No versículo 8 diz assim: Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Lembra que eu mencionei para vocês ainda há pouco sobre isso? Quando ainda éramos pecadores, ou seja, o Senhor não nos ama porque a gente faz coisas boas. Antes de nós conhecermos a Deus, antes de nós conhecermos a vontade de Deus, antes de começar a nos preocupar com as coisas boas, o Senhor já nos amava, quando ainda éramos pecadores, lá no lamaçal do pecado. Então você pode pensar aí no pior pecador que você vê no mundo. Eu não sei se você, sei lá, um maníaco aí, quem sabe, nós temos aí vários crimes hediondos aí nesse nosso país, né? Por exemplo, o Maníaco do Parque virou até filme aí recentemente, né? O Maníaco do Parque, você pode pensar em outros assassinos, pessoas más que ultrajaram. Você pode pensar em Hitler, por exemplo, que assassinou tantos, milhares e milhares de judeus. Você pode pensar nessas pessoas cruéis, certo? Que matavam as pessoas de maneira muito humilhante, certo? Veja, Jesus, o Pai, o Espírito Santo amam essas pessoas. O Pai ama. O Pai nunca deixou de amar Hitler. É difícil ouvir isso ou não? O Pai nunca deixou de amar o maníaco do parque.
Não são as atitudes dele que alteram o amor do Pai, certo? Uma pessoa que não recebe o amor do Pai é porque ela mesma se bloqueou para Deus. Ela mesma não quis buscar a Deus, ela mesma fugiu de Deus, ela mesma deixou de crer em Deus, certo? A limitação do amor de Deus em uma pessoa não está em Deus, está na pessoa, porque Deus prova o seu amor para conosco, diz a Bíblia, certo? Que, tendo enviado o seu filho para morrer por nós, quando ainda éramos pecadores. Aí você pode colocar aqui qualquer pecado, viu? Adultério, e tem vários pecados na Bíblia, pecadores na Bíblia que foram alcançados por Deus. Você pega, por exemplo, a história de Manassés, depois você dá uma olhadinha na história de Manassés, certo? A história de Manassés é uma história tremenda. Por quê? Porque ele foi um dos piores reis de Israel, mas um rei assim tremendamente mau, ao ponto de sacrificar o seu próprio filho aos ídolos, certo? Ele foi muito mau, ele queimava as pessoas, certo? Para os ídolos. Ele foi uma pessoa assim sem coração. E ele então, ele foi levado cativo para a Babilônia e lá no cativeiro ele se arrependeu e ele orou a Deus. E a Bíblia diz assim: Deus ouviu a sua oração. E Deus ouviu a sua oração, perdoou os seus pecados e trouxe ele de volta para ser rei de novo. E ele voltou a ser rei. Manassés, certo? Ele aceitou. Então não se espante em encontrar Manassés no céu, porque Deus nunca deixou de amar Manassés. Não se espante em encontrar alguém que você julga que não estará lá, porque foi muito terrível aqui nessa terra. De repente, lá na prisão, sem você saber, essa pessoa teve um encontro com Deus, se arrependeu, Deus perdoa. Por quê? Porque o amor do Pai é incondicional. Não depende do que a gente faz ou não faz. Depende apenas de aceitar o seu amor. E ele entra na vida e transforma. Olha para o ladrão da cruz. O ladrão da cruz passou roubando e matando a vida inteira. E ele agora, então, é crucificado ao lado de Cristo. E ele fala: Pai, Jesus, lembra de mim quando entrares no teu reino. E Jesus fala assim: estarás comigo no paraíso. Jesus nem falou assim: peraí, o que que você fez mesmo? O que que você fez? Vamos relembrar aqui o que que você fez. Você já se arrependeu, certo? Você não tem que pagar uma penitênciazinha aí, não. Tem que mandar a sua oferta. Jesus não cobrou nada. Ele falou assim: você vai estar. Por quê? Porque ele aceitou o amor. O amor é de graça e é para todos, certo? Então, Romanos, o Senhor prova esse amor para conosco. Tá? E vamos voltar a 1 João. Eu esqueci de pedir para você deixar marcado 1 João, né? 1 João, a gente está lendo várias vezes, né? Mas também está fácil de encontrar, você está acostumado aí, né? Capítulo 4, versículo 10, diz assim, capítulo 4 de João, 1 João, capítulo 4, verso 10. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Certo? Ou seja, o amor de Deus consiste em uma entrega, não que a gente tenha amado. Ele não nos ama porque nós o amamos. É o contrário. Ele nos ama primeiro e é por isso que nós o amamos. Né? E às vezes a gente acha assim: Deus não me ama porque eu não estou amando ele. Não, Deus te ama incondicionalmente. Mesmo você não amando ele, ele te ama. Mas o que ele quer é que você receba o amor dele no seu coração, para você poder amá-lo. Se você não receber esse amor, mesmo te amando, ele não vai poder te salvar ou te levar para a vida eterna, porque na vida eterna ele quer que você seja feliz, certo? E se você não desacostumar com esse mundo e parar de amar o mundo e amar somente a ele, você não vai ser feliz no céu, entende? Então o Senhor quer que você receba esse amor. Não só que você creia que ele é, que Deus ama, mas que você receba esse amor no seu coração. Nós vamos ter uma bateria agora de textos que eu não vou abrir a minha Bíblia, tá? Porque eu coloquei o texto na tela aqui para você, para a gente captar as ideias de maneira mais prática, tá? São perguntas e respostas sobre o caráter e os atributos de Deus. Vamos lá. Primeira pergunta: como é expresso em uma só palavra o caráter de Deus? Isso é tão importante que eu já falei lá atrás e volto a repetir aqui. 1 João 4,8 diz: aquele que não ama
não conhece a Deus, porque Deus é amor. Em uma única palavra, como é que é expresso o caráter de Deus? O caráter do Pai. Uma palavra é amor. Esta é a palavra. Se você puder definir Deus em uma só palavra, qual é ela? Amor. Não é poder, não é justiça, não é outra palavra. Deus é tudo isso, viu? Mas uma única palavra, o que mais define, a maior revelação é amor. Ok? Segunda pergunta. Quais são alguns dos atributos de Deus, segundo o Salmo 145, 17? Diz assim, ó, justo é o Senhor em todos os seus caminhos e santo em todas as suas obras. Então, o Senhor é justo e o Senhor é santo. Olha que coisa linda, né? O Senhor é justo e o Senhor é santo. Outro texto. Ao revelar o seu nome a Moisés, como o Senhor definiu o seu caráter. Lá em Êxodo, capítulo 34, eu vou ter que ler esse texto aqui, porque eu não consegui colocar todo o texto aí na tela para vocês. Então, eu vou ler o comecinho dele, tá? Diz assim, o Senhor desceu na nuvem e esteve ali junto a Moisés e proclamou o nome do Senhor. O Senhor passou diante de Moisés e proclamou o seguinte: o Senhor, misericordioso e piedoso, tardio em irar-se e grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, e que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente e que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. Então, olha os nomes que o Senhor revela aqui para Moisés. O Senhor é misericordioso, o Senhor é piedoso, o Senhor é tardio em irar-se, grande em beneficência, ele guarda a beneficência, certo? Ele visita os seus filhos, né? Então, nós temos aqui uma revelação maravilhosa a respeito do Pai. Tá? O que a Bíblia diz sobre a eterna compaixão de Deus? Salmo 86, verso 15, o texto diz assim: Mas tu, Senhor, és Deus compassivo, cheio de graça, paciente e grande em misericórdia e em verdade. Como a Bíblia está repleta de revelação do Pai. Então, assim, nós podemos conhecer o caráter do Pai. Nós não precisamos ficar em dúvida, ficar às cegas. É Satanás que tenta cegar o coração das pessoas. Satanás tenta passar uma imagem de Deus que não existe, uma imagem de um Deus distante, de um Deus cruel. Tenta passar a imagem de um Deus vingativo, um Deus que pune, um Deus que está irado, que está bravo. Ah, você errou, cometeu um erro, então eu vou te castigar. Essa imagem é o inimigo que passa. A Bíblia não apresenta Deus assim. Deus é compassivo, o Pai é cheio de graça, ele é paciente. Você errou, vai a ele. Errou de novo, vá de novo. Ele é paciente, ele é grande em misericórdia e em verdade, certo? Outra pergunta: o que é dito sobre a fidelidade de Deus em cumprir as suas promessas? Será que Deus cumpre mesmo as suas promessas? Deuteronômio 7:8 diz assim: Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Ele mantém a aliança e a bondade. Em vários textos da Bíblia, o Senhor fala isso. O Senhor fala assim: olha, por amor a mim, eu vou fazer isso por você. Ou seja, por amor à minha bondade, porque eu sou bom. Não é porque você merece. Não é porque você fez nada. Você não fez nada. Mas eu vou fazer por você porque eu sou assim. Então o Senhor é fiel. Uma outra pergunta: o que é declarado sobre a força e a sabedoria de Deus? No livro de Jó, capítulo 36, diz assim: Eis que Deus é muito grande, contudo a ninguém despreza. Ele é grande na força da sua compreensão. Ele é grande em sabedoria, certo? Ele tem muita compreensão. Mas ele não despreza o fraco.
Ele não despreza o oprimido, ele não despreza o humilde. Você pode não ter conhecimento nenhum, o Senhor não vai desprezar você. Ele é muito grande, mas ele não despreza o pequeno. Em que linguagem é descrita a justiça de Deus? Vamos ver sobre a justiça agora, o atributo dele. Né? Deuteronômio 32 diz assim: Ele é a rocha, e as suas obras são perfeitas, e todos os seus caminhos são justos. Ele é Deus fiel, que não comete erros. Ele é justo, ele é reto. Tremendo, né? Ou seja, o Senhor é justiça. Se você está se sentindo assim meio injustiçado, né? Puxa vida, ninguém liga para mim, ninguém me valoriza, vá ao Pai. Ele vai te valorizar. Ele é perfeito. Ele não comete erro, ele é justo. Agora, por outro lado, Deus não entra em corrupção com a gente. Tem gente que quer dar um jeitinho para Deus, jeitinho brasileiro com Deus, certo? Outro dia mesmo, ó, uma pessoa, né, veio me procurar e tal, querendo dar um jeitinho, né, para com Deus, pedindo para eu fazer algo que era contrário à vontade de Deus. Eu falei assim, mas como é que você acha que eu vou fazer isso? E ainda orar sobre isso? Não tem como. Eu não tenho como orar desse jeito, porque Deus já revelou que não é a vontade dele. Eu não posso fazer isso, certo? Não posso. E aí a pessoa ficou meio sem graça e tal. Eu falei, ó, Deus não entra em corrupção, ele é justo, ele é perfeito, certo? Então nós temos que ter essa verdade, essa consciência aí a respeito da bondade de Deus, certo? Quão imparcial Deus é? Será que Deus é parcial? Será que ele é imparcial? Como é que é isso aí? Certo? Vamos ver aqui Deuteronômio 10:17. Pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus dos deuses e o soberano dos soberanos, o grande Deus, poderoso e temível, que não age com parcialidade e nem aceita suborno. E tem alguns casos na Bíblia de pessoas que tentaram subornar a Deus e foram repreendidas. Um casal, inclusive Ananias e Safira, ali em Atos capítulo 5, eles pagaram com a própria morte, né? Quando eles tentaram subornar a Deus e eles morreram instantaneamente. O Senhor não aceita suborno. Não tem como comprar Deus, né? Eu já fui visitado uma vez, num outro estado onde eu fui pastor, por uma pessoa muito rica, muito rica. E eu cuidava dos pastores, né, naquela região, administrava a igreja no estado. E aí essa pessoa me procurou e disse assim: Pastor, eu quero que vocês tirem o nosso pastor da nossa igreja. Eu falei, mas veja, isso é um pedido incomum, né? Ele falou assim, pastor, eu não sei se o senhor me conhece bem profundamente, mas o meu dízimo é bem alto. O meu dízimo poderia pagar o salário de uns 4 pastores aí, certo? Se você tem uma ideia, certo? Então, assim, eu quero que o senhor tire, porque eu posso tirar o meu dízimo, certo? Daqui da igreja, certo? Aqui da associação. E mandar para São Paulo, se o senhor não quiser fazer atender esse pedido. Eu fiquei assim, bem sem graça, né? Falei assim, olha, veja, será que Deus precisa mesmo do nosso dinheiro, né? Será que Deus precisa? Ele é o Deus, ele é soberano, né? Isso é um assunto espiritual, né? Deus não entra em suborno, né? É Ele quem te dá, né? É Ele que me dá, é Ele que abençoa. Hoje você está tendo esse salário graças a Deus, né? Como é que você vai dizer isso para Deus? Como é que eu vou fazer uma oração agora dizendo, Senhor, estou tirando esse pastor porque com medo aí de perder esse dízimo, né? A igreja não depende de pessoas para sobreviver, né? Então, assim, nós temos que entender isso, sabe? Que Deus não entra em suborno de pegar assim um recurso financeiro, de pegar aí as nossas posses e achar que Deus tem que nos tratar melhor do que outros, entendeu? Deus não faz acepção de pessoas. Ele ama o pobre, ele ama o rico, ele ama a pessoa que é totalmente saudável, ele ama o doente, ele ama todas as pessoas. O culto, ele ama o inculto, ele é imparcial. Não é maravilhoso isso, queridos? Maravilhoso. Deus é imparcial. Tá? Há uma outra pergunta, né? Para quantos Deus é bom? Se Deus é imparcial, será que ele é bom para todos?
Salmo 145:9 diz assim: O Senhor é bom para todos, e as suas misericórdias não são sobre todas as suas obras. Suas misericórdias são sobre todas as suas obras. Né? E como é que são as misericórdias de Deus, então, que elas se manifestam em nossa vida? Esse texto de Lamentações, capítulo 3, é tremendo. Diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim e elas se renovam a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. O Senhor é misericordioso e ele renova, renova, renova a misericórdia para conosco. Esse é o último slide e eu quero me concentrar com vocês aqui em algo muito prático, certo? A palavra de Deus diz assim, no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 5. Eu quero ler esse texto com vocês, certo? São três textos finais aqui, certo? Para a gente se concentrar, para levar para a nossa vida. Romanos, capítulo 5, versículo 5. Mas Deus, desculpem, Romanos 5, verso 5. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Semana que vem a gente vai falar sobre a pessoa do Espírito Santo. E esse texto diz que o Espírito Santo derrama o amor de Deus em nosso coração, o amor do Pai. Só que é o seguinte, a gente precisa receber esse amor que o Espírito Santo está nos dando. Então, o primeiro grande desafio nosso hoje é receber o amor do Pai. E como é que se recebe o amor do Pai? Recebendo o Espírito Santo. Então, nós temos que receber o Espírito Santo. Semana que vem a gente vai estudar sobre isso. Mas semana passada a gente estudou que nós devemos clamar para receber o Espírito Santo. Então você tem que pedir para o Pai: Pai, me dê o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que derrama o amor do Pai em nosso coração. Judas é um livro que fica antes de Apocalipse. É um livro de um único capítulo. Eu vou ler o versículo 21. Judas, ele está coladinho de Apocalipse aí. Antes de Apocalipse tem Judas, verso 21. Diz assim: mantenha-se no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, que conduz para a vida eterna. Então não adianta só receber o amor do Pai. A gente precisa manter o amor do Pai. E como é que se mantém? Estudando a Bíblia, orando, cantando, frequentando a igreja, certo? Indo numa casa de adoração, conversando sobre ele, testemunhando sobre ele. É assim que a gente mantém o amor de Deus em nosso coração. Porque se nós trocarmos Deus pelas coisas do mundo, já o amor de Deus não vai estar conosco. Porque ou a gente ama o mundo, ou a gente ama o Pai. Não tem como amar dois senhores. Como é que a gente mantém o amor do Pai em nosso coração? Mantendo-nos conectados a Ele. Ok? É isso, tá? E o último texto está bem pertinho aí. Volta umas 2 páginas de Judas. Você vai chegar em primeira carta de João de novo, certo? No capítulo 5, no versículo 11. Diz assim: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e essa vida eterna está no seu Filho. Assim como Deus não tem amor, Deus é amor, Jesus Cristo é a vida eterna. Quando o Pai nos dá Jesus, ele está nos dando a vida eterna. Jesus Cristo é a vida e Deus nos deu a vida eterna. Queridos, não tem bem mais precioso do que esse, de recebermos Deus em nosso coração para recebermos uma vida nova. É só Deus em nós que nos dá uma vida nova. E Jesus Cristo, ele nos deu, entregou a sua vida na cruz do Calvário, e Jesus Cristo é a vida eterna que o Pai quer nos dar. Então, receba o amor do Pai, mantenha o amor do Pai, e você terá a vida eterna que o Pai te dá por meio de Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém. Eu não sei se alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida. Eu quero encerrar
certo? O estudo de hoje, né? Alguma colocação, alguma contribuição também, de repente alguém quer testemunhar, né? Falar alguma coisa a respeito do que venha do seu relacionamento com o Pai, né? Seu relacionamento com o Senhor, né? Então é isso, né? Vocês podem ativar o som de vocês, é permitido. É só você clicar na tela aí e ativar o som, né? Alguém tem algum comentário, alguma pergunta para fazer? Ah, eu estou vendo aqui o chat, né? Vou vendo aqui, né? Boa noite e tal, vamos ver se alguém tem alguma pergunta aqui, né? Diz aqui, Jéssica, né? Seria Deus ou Jesus quem Moisés pediu para ver, certo? Veja bem, aqui nesse contexto aqui, Jéssica, de, de, de Moisés, às vezes que é Jesus Cristo, normalmente a palavra usada é príncipe do Senhor. Príncipe do Senhor. E quando se usa Deus, né, algumas vezes está se referindo ao Pai. Tá? E às vezes se está se referindo a Jesus Cristo quando usa a palavra Senhor também no Antigo Testamento. Certo? Então, pode ser sim uma inferência aqui a Deus o Pai, certo? E pode ser também a Deus o Filho, mas não temos uma revelação direta a respeito disso, tá? Uma pergunta, uma colocação aqui da Alessandra, imagina eu encontrar todos os políticos no céu. Nós vamos ter muitos lá, viu? Muitos, porque Deus ama todos eles, né? E aqueles que aceitarem o amor de Jesus, independente de qual partido, independente de qualquer coisa, independente até das decisões tomadas, vão estar lá, né? Dizem que a maior e a primeira, na verdade, a primeira grande surpresa que a gente vai ter no céu é nós mesmos estarmos lá, né? Essa vai ser a primeira grande surpresa. E tem outras também, né? De ver alguém que a gente achava que não merecia estar lá, que não sabia do arrependimento, né? Tem tudo isso, né? E a gente pode também ter a surpresa de não ver alguém lá que a gente acha que estaria, que no fundo acabou não aceitando o amor do Pai, né? Alguma pergunta? Colocação? Pastor, Sim, boa noite, pastor. Só acrescentando aí alguma é, na questão da grande surpresa de nós mesmos nos encontrarmos lá, né? sim. Eu vejo por mim o quanto que eu peco, o quanto que eu peço para Jesus, Jesus me limpa desse pecado hoje e amanhã de repente eu estou diante do mesmo pecado, sabe? Por isso que realmente, a surpresa maior vai ser nós mesmos estarmos diante de Jesus. Verdade. Que a luta é grande, né? A luta é incessante. É verdade, Zumira. Mas graças a Deus que o amor dele é incondicional. Infinito. Estudar aqui nesse nosso estudo, vocês percebem que a gente não tem muito tempo também, ele não esgota o tema jamais, né? Imagina, você vai ter que fazer um curso inteiro de teologia para conhecer um pouquinho do amor de Deus e não vai conhecer todo. Nós vamos passar a eternidade estudando sobre Deus e não vamos conhecer tudo. Mas esses poucos textos da Bíblia que a gente selecionou aí, dá um start para a gente, sabe? Uma revelação, assim, um norte a respeito de quem é Ele, a jornada do Pai, de amor do Pai para com seus filhos aqui na Terra, é uma jornada que foi revelada, né, para nós, né? E conhecer um pouco dessa jornada, o quanto que Ele nos ama, como Ele é, como Ele trata, faz toda a diferença na maneira como a gente se relaciona com Ele. Então, eu sugiro que você não apenas estude o PDF que eu vou mandar, mas também estude outros textos, se aprofunde em estudar sobre Deus. É maravilhoso, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo. Quanto mais conhecimento a gente tem a respeito de Deus, mais a gente confia nele.
da gente analisar só a paciência, né? O quanto a gente perde a paciência, às vezes, uns com os outros, e o quanto Deus usa de paciência e benignidade conosco todos os dias, diariamente. Mais alguém? Ok, não havendo, vamos então encerrar. Vamos encerrar com uma oração, né? Eu vou pedir que a Dani faça essa oração, Dani Molinari. Pode ser, Dani? Faz uma oração para nós, para encerrar esse estudo. Boa noite. Vamos orar então? Vamos. Senhor nosso Deus, nós somos gratos a Ti, Pai, pelo Teu amor e pela Tua misericórdia. Amém. Senhor, é verdade que nós somos pecadores, temos o coração de pedra, Senhor, e nós jamais mereceremos o Teu amor, jamais mereceremos a Tua misericórdia. Senhor, mas graças ao Teu sangue nós somos limpos, graças ao Teu sangue nós temos a chance de estar no céu, Senhor, e nós nunca poderemos fazer nada, Senhor, para poder, Senhor, agradecer a essa bênção maravilhosa que é a salvação em Cristo Jesus. Senhor, estudamos um pouco mais sobre teu amor, que o Senhor faça esse amor, que é um fruto do teu Espírito Santo, nascer no nosso coração. Esteja com cada um de nós agora, Senhor, com os nossos familiares também aqui representados. E, Senhor, é isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Só uma informação a mais aqui, considerando essa pergunta da Jéssica, tem uma outra expressão que eu acabei não me lembrando na hora, além de príncipe do Senhor, uma outra expressão no Antigo Testamento referida a Jesus, que é anjo do Senhor. Quando o anjo do Senhor está com a letra maiúscula, é uma alusão à pessoa do Senhor Jesus Cristo, tá? E não do Deus o Pai, tá bom? Então, é isso. Acho que é importante a gente ver isso. Agora, Iavé, certo? Iavé, aí sim seria o Pai, certo? Beleza, gente? Fiquem com Deus. Na próxima terça estamos juntos, estudando um pouco sobre a pessoa do Espírito Santo. Um assunto vasto na Bíblia, mas vamos apresentar aqui em uma hora, mais ou menos, um resuminho para a gente ter um start a respeito dessa pessoa maravilhosa que é o nosso Senhor Jesus. Eu mando lá no grupo depois, ainda hoje, o questionáriozinho para você responder, tá bom? E eu já respondi de todos, viu? Já dei a resposta de todos aí que fizeram. Você tem que fazer o seu testezinho. Lembrando que tem um diploma no final, tá bom? Tá bom, então vai lá, faz o seu testezinho. É importante fazer o testezinho, tá? Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite.